Boa tarde, nono ano. E aí, como é que estão? Estão estudando? Estão lendo? Ou só estão no celular? Como é que estão aí? Nós vamos agora ver o novo conteúdo do módulo 2. Nós vamos ver o capítulo 6. Por que eu botei o capítulo 6, pessoal? Esse capítulo aqui é a continuidade lá do capítulo das plantas, certo? Aí nós vamos ver essa diversidade dos vegetais. Então vai ser a continuação. Lá naquele capítulo, vocês viram, né, o caule, a folha e a raiz, né? Agora aqui vocês vão ver a diversidade desses vegetais. A diversidade de vegetais na Terra é enorme, né? Então, para facilitar o estudo sobre essa diversidade, os vegetais foram agrupados de acordo com algumas características, como a presença de vasos condutores, flores, frutos e sementes. Aí nós temos, dentro desses vegetais, nós vamos ver as chamadas briófitas. O que são essas briófitas? São os chamados musgos. Aquelas plantinhas bem pequenininhas que ficam encrostadas nas rochas, certo? São pequenas. Essas briófitas, elas não apresentam vasos condutores. O que é isso? Ela não apresenta o vaso que tem o xilema e o floema, ou seja, que vai fazer a seiva bruta e a seiva elaborada, como vocês viram naquele outro conteúdo. Dependem da água para se reproduzir. Elas vivem na terra, certo? Mas elas, para se reproduzir, ela vai depender da água. O transporte de substância é feito de célula a célula. Então, essa substância, por elas não terem os vasos condutores, vai ser feito de célula para célula. Não vai ser feito pelo vaso condutor, nem pelo xilema, nem pelo floema. Então, o transporte das substâncias é feito de célula a célula. As briófitas, ela apresentam alternância de gerações na sua reprodução, ou seja, vai alternando, né, essa reprodução. Durante uma fase da vida, ocorre a produção de esporos, que é a fase assexuada. Então, os esporos é que faz com que haja a produção de outra planta. Eu esqueci de mandar botar aqui a foto para vocês verem, mas tem no livro de vocês, é só vocês ir lá e ler bem direitinho. Na outra fase, a produção de gametas, que é a fase sexuada. Aí ele já vai precisar do gameta masculino e feminino, né? Esses vegetais apresentam duas formas distintas em seu ciclo de vida. O gametófito, que é o produtor de gameta, e o esporófito, que é o produtor de esporos. Tá? O nome já está dizendo. Gametófitos, gameta, esporófito, esporos. Aí. A reprodução das briófitas. Na reprodução das briófitas, o gametófito é a fase dominante. Então, na fase de gametas. O esporófito é menor que o gametófito e depende nutricionalmente dele. Ou seja, os esporos, né, o esporófito aqui, ele vai depender do gametófito para se nutrir, para se alimentar. Aí nós temos outro tipo de vegetal, as pteridófitas. Um exemplo delas são a samambaia-açu, avencas e samambaias. Fazem parte das pteridófitas. Apresentam vasos condutores, ou seja, o xilema e floema, que é esses vasos condutores, que vai fazer a chamada seiva bruta e seiva elaborada, né? Levar o alimento, os nutrientes, as substâncias para a planta. Possui lignina nas paredes das células, lignina, que fazem com que elas se tornem rígidas
e auxilia na sustentação de plantas mais altas. Então, a lignina, ela tem esse papel de tornar as plantas rígidas e sustentar essa planta mais alta, fazer com que essa planta fique bem sustentada. Apresentam as formas de gametófito e de esporófitos bem distintas. O esporófito é independente do gametófito nutricionalmente. Ó. Já aqui o esporófito ele é independente, não depende do gametófito para se nutrir. Nas briófitas, o esporófito depende, né? Então aqui nas pteridófitas, o esporófito não depende, é independente do gametófito nutricionalmente, para se nutrir. As pteridófitas, elas apresentam folhas, caule e raízes. Reprodução também, sexuada e assexuada. A assexuada é nos soros, que é a estrutura produtora de esporos. Os soros são pequenos, né? Pontinhos pretos, aqueles esporos que tem onde a gente encontra muito é na samambaia. E a reprodução sexuada, que é a produção de células produtoras no gametófito. Então ela tem as duas formas de reprodução também, as pteridófitas. Aí nós vemos outro tipo de planta, as gimnospermas. Um tipo de gimnosperma que é muito conhecido é a araucária, é um exemplo. Mas ainda nós temos a cica e o pinheiro. Apresentam vasos condutores, folhas, caules e raízes. Então elas são árvores de grande porte, certo? Apresentam vasos condutores, xilema e floema, que vai fazer a seiva bruta e a seiva elaborada. Possui formação de grãos de pólen e sementes. Reprodução das gimnospermas. Nas gimnospermas, as células que originarão os gametas masculinos estão presentes nos grãos de pólen. Esses são transportados pelo vento ou animais. É por isso que essas gimnospermas se reproduzem, porque elas são levadas pelo vento através dos animais, que o grão de pólen, né, dessas plantas dessas árvores ficam presas nos animais. Nas gimnospermas, os grãos de pólen que carregam os gametas masculinos são produzidos em folhas modificadas chamadas estróbilos masculinos. Já as células que originam os gametas femininos estão presentes nas folhas modificadas estróbilos femininos. Então, os grãos de pólen que carregam os gametas masculinos são os estróbilos masculinos. Já as células que originam os gametas femininos, estróbilos femininos. As gimnospermas são independentes da água para se reproduzir, por causa da presença dos grãos de pólen. Ou seja, ela não necessita de água. O que ela necessita é de quê? Dos animais para levar, carregar esse grão de pólen, certo? Aí nós vemos outro tipo de vegetal, angiosperma. Angiospermas apresentam vasos condutores, xilema e floema, grãos de pólen e semente. Olha aí, essa já tem mais algumas coisas, né? Apresentam flores e podem desenvolver frutos. Ou seja, dentro das angiospermas existem árvores, né, vegetais que dão frutos e que não dão frutos, certo? Aí vem as flores, contém os órgãos reprodutivos das angiospermas. É nas flores que ficam os órgãos reprodutivos das angiospermas. Nela ocorre a produção dos gametas masculino e feminino da planta. Em algumas espécies, uma mesma flor produz ambos os gametas.
sendo chamada hermafrodita, ou seja, tem os dois sexos. Em outras espécies, os gametas são produzidos em flores separadas. As angiospermas dependem dos animais para que ocorra o encontro dos gametas. Esses animais são chamados polinizadores, que transportam os grãos de pólen de uma flor para outra, né? Isso aí a gente já sabe. Aí nós temos o fruto dentro das angiospermas, outra característica das angiospermas. Os frutos se desenvolvem após a união do gameta masculino, trazido no grão de pólen, com o gameta feminino contido no óvulo da flor. Aí vai nascer o fruto. Após a fecundação, o óvulo se desenvolve e origina a semente, que contém o embrião, enquanto o ovário origina o fruto. Em alguns casos, além do ovário, outras partes da flor se desenvolvem após a fecundação. Além de proteger a semente, o fruto contribui com a dispersão dela, ou seja, com a distribuição em diferentes áreas. Por causa de quê? Então, os animais, os polinizadores vão levar esses frutos, né, essas sementes para outros locais. A maioria dos frutos apresenta diferentes camadas, né? Vamos lá no exemplo do abacate, né? Que tem o epicarpo, o endocarpo e o mesocarpo, né? Diferentes camadas. Os frutos podem ser classificados em carnosos ou secos. Ou seja, carnosos que tem carne e tem muita água. E seco é aquele que não tem muita carne e não tem água, certo? Aí nós temos as sementes. São formadas do óvulo após a união dos gametas masculino e feminino. Além da semente conter o embrião em desenvolvimento, ela possui substâncias, né, que nutrem e estruturas que o protegem. A reprodução dessas angiospermas assexuada e sexuada. A assexuada não tem a união dos gametas. Nesse tipo de reprodução, um novo indivíduo pode se formar de outra parte da planta, como caules e raízes. Por exemplo, aí o morangueiro, ele se reproduz através do caule, né, que vai sair. A sexuada envolve a união de gametas, ocorre na flor. Participação de polinizadores com as abelhas. Então, aí vocês vão ver bem direitinho essa reprodução aí no livro de vocês lá na figura, certo? Reprodução das angiospermas pode ser dividida nas seguintes etapas: polinização, fecundação, formação da semente do fruto, dispersão das sementes e germinação, né? A relação entre angiosperma e os animais, eles são essenciais para a reprodução das angiospermas. Por exemplo, né, a mariposa do gênero Tegeticula, essa mariposa aí, ela só pousa num tipo de flor. Vocês vão ver aí no livro. Abelhas e outros animais, né, as borboletas, às vezes besouro, mosca, as aves e morcego. Então, todos esses animais aí são essenciais para a reprodução das angiospermas. Aí, vocês vão ler de novo tudo, vão fazer as atividades da página 249 até a 267, certo? E até breve. Espero que a gente se encontre o mais breve possível. Tchau, 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 tchau.